Olá, amigos e irmãos, tudo bem? Venho nessa oportunidade trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E eu gostaria de falar hoje sobre o medo. Sim, exatamente, o medo, esse sentimento que tem te impedido há tanto tempo de progredir, de crescer, de ser alguém, de tomar sua postura, sua posição, tanto na vida pessoal, na vida sentimental, quem sabe, e na vida espiritual também. O medo, gente, é um sentimento que sempre existiu e se você não tomar cuidado, o medo pode se tornar um gigante na sua vida, pode se tornar um fantasma, pode se tornar aquele sentimento que vai te impedir de fazer muita coisa na vida. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver alguns personagens que também tiveram medo. O medo é algo normal. Por exemplo, Davi teve medo de Saul, quando Saul o perseguia para matá-lo. Mas Davi, do mesmo jeito que ele tinha medo, ele também era corajoso, né? Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas a visão de Davi era diferente. Quando ele teve a oportunidade, Saul estava deitado, dormindo, ele disse: "Eu não vou tocar no ungido do Senhor." A visão de Davi era diferente para com Saul. Mas ele, por causa do sentimento de medo que ele tinha de Saul, ele fugia de Saul. Nós vemos outro personagem também na Bíblia, que é Ruth e Noemi. Eram mulheres como eu e você, que é mulher, e sentia medo, pois elas tinham perdido tanto seus maridos, né, quanto a Noemi, que perdeu os filhos também, um dos maridos de Ruth. E elas ali sozinhas não sabiam nem o que fazer, porém tomaram uma atitude. Não ficaram somente à mercê do medo, não ficaram apenas debaixo desse sentimento, mas tomaram uma atitude de sair de onde estavam e iniciar sua trajetória, sua vida de novo. Nós vemos também uma outra pessoa, que é Esther, se tornou rainha, porém ela, ao mesmo tempo que tinha um certo receio, né, um respeito pelo rei, vamos colocar um certo medo, né, que era assim, a condição era a seguinte: quem chegasse perto do rei tinha que ter só quem tivesse a autorização dele, ele estendia o cetro e a pessoa podia falar, se expressar, podia estar ali diante dele. Fora isso, a pessoa corria um risco de morte. Então ela disse para o seu povo assim: "Se perecer, pereci, mas eu vou fazer de tudo para conversar com o rei e falar sobre a situação que nós estamos passando." Então esses são alguns dos personagens da Bíblia que tiveram medo. Você sabe o que é claustrofobia? Claustrofobia é medo de lugar fechado, é medo de estar dentro de um ônibus fechado, medo de estar dentro do elevador. Você tem isso? Tem muitas pessoas que têm esse medo, se sente sufocada e vem aquela síndrome de pânico. Você pode ver que uma coisa puxa a outra, né? Um sentimento vai puxando o outro. E aí, quer dizer, isso tudo se torna pior cada dia se você for deixando isso tomar conta do seu coração. Por exemplo, aracnofobia é medo de quê, gente? É medo de aranha. Quem tem medo de aranha aí? Eu tenho medo de aranha, né? Dependendo, a gente tem medo mesmo. A gente foge da aranha, né? Quer ver outro medo? Nectofobia. É medo do escuro. Todos nós já passamos essa fase quando crianças, e se deixar, hoje em dia tem muita gente que sente medo do escuro. Mas são medos que acompanham as pessoas e que isso vai aumentando se a gente deixar. Mas tem um versículo na palavra de Deus, acho que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano é essa referência. Diz para nós assim: Deus não nos deu um espírito de medo. Ou seja, existe espírito de medo também, então, correto? Mas Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de fortaleza e de moderação. É isso que Deus nos deu. Nós vemos que os discípulos, quando eles viram que Jesus estava andando em cima do mar, eles pensaram ser um fantasma e se assustaram, tiveram medo, diz a palavra de Deus. Mas eu quero deixar esse versículo para você nessa oportunidade, dizendo que Deus não te deu um espírito de temor, Deus não te deu um espírito de medo, mas de ousadia, de moderação e de fortaleza, para que você continue a sua caminhada e você seja um vencedor e uma vencedora
em tudo que você fizer. Sabe o que acontece? Quando a gente deixa o medo dominar, aquilo cresce sobre nós. Mas se você se impor e disser, eu vou conseguir, eu vou passar por cima desse gigante, você vai conseguir e vai superar e vai ver que não era tão grande assim o medo que você estava sobre aquilo, ok? Deus abençoe sua vida poderosamente nessa oportunidade.